Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Bruno do Minhoca Urbana. Estamos aqui então na Semana do Lixo Zero. Estamos aqui então para falar sobre os nossos resíduos orgânicos, porque eles representam de 50% a 60% dos nossos resíduos gerados diariamente. Então imagina, metade do nosso lixo está indo para o aterro sanitário orgânico. Então temos toda uma estrutura de engenharia, de logística, de transporte, tudo para enterrar, né, com a casquinha de banana. Não faz mais sentido isso, né? Isso é coisa da Idade Média, quando eles tinham muitos problemas sanitários e precisavam dar um destino para os seus resíduos, que eles não tinham conhecimento, eles não tinham tecnologia para tratar esses resíduos. Hoje nós temos, então podemos fazer esse tratamento dos nossos resíduos dentro da nossa própria casa. Vem comigo então, pessoal. A compostagem, então. A compostagem então, é um tratamento físico, químico e biológico, né? São os micro-organismos, alguns insetos, outros seres que vão estar ali no meio e vão estar transformando a casquinha de banana num humus. Esse daqui é um humus quase pronto. Esse daqui é o humus já pronto. Dá pra ver que não tem mais nada, vira uma terra mesmo. Então é um processo um tanto mágico que a natureza faz pra gente. Como é que isso acontece? Acontece principalmente com os micro-organismos. Desses micro-organismos, as bactérias são os grandes agentes decompositores. Então elas são responsáveis por degradar em torno de 80% dos nossos resíduos. Então elas vão transformar então a tua casquinha de banana no humus. E então a gente precisa cuidar desses micro-organismos, essas bactérias, né, principalmente. E o que elas pedem pra gente, né? A gente tem que entender, a gente tem que entrar na cabeça delas, não tem cabeça, mas a gente tem que ali entrar no lugar delas, né? E entender mais ou menos o que elas vão precisar. Então a gente tem que conhecer elas. Então elas vão precisar de energia. E não é muito diferente da gente, a gente precisa de energia também, né? Então a gente come açúcares para ter energia. Então elas também vão comer açúcares. Os açúcares são ali umas cadeias de carbono. Elas precisam de carbono. Então os carbonos são muito encontrados em folhas secas, serragem, jornal e papelões também. Tudo que tem uma origem da madeira. Então elas precisam dessa fonte de energia, que são os carbonos. Elas precisam de nutrientes. Esses nutrientes vão ser os nossos resíduos orgânicos. Então elas vão se alimentar desses resíduos orgânicos, vão consumir esse carbono e vão começar a trabalhar. Trabalham. E elas são exotérmicas, então em grandes quantidades elas chegam a ferver a tua composteira, a ponto de sair vapores de água. Isso é um ótimo sinal, é sinal de que está ocorrendo a compostagem. Então, como é que a gente faz num espaço pequeno para cultivar? A gente chama isso aqui então de uma mini estação de compostagem, podemos chamar. Você pode utilizar no começo um potinho de sorvete. É simples de ter, né? Tem um pote de sorvete, geralmente quase todo mundo tem. Se não tiver, pega o teu vizinho e começa com o pote de sorvete. E você vai precisar também de um humus ou um adubo. Vamos precisar então de um humus ou uma terra para começar esse processo. Por quê? Porque no humus e nessa terra
de compostagem tem ali uma infinidade de micro-organismos. Então todo mundo deve ter algum amigo que faz compostagem ou uma vez já fez e tem lá guardado algum humus, alguma terra pronta já, né? Pede um pouquinho para ele, pede ali um punhado, 2 punhados que seja, um pote inteiro de humus, né? Ali vai estar cheio de micro-organismos, uma variedade, é importante ter isso. Então tu começa, coloca 1 ou 2 punhados dentro do teu pote. Deixa eu tirar isso daqui para vocês, para mostrar um pouquinho para vocês como é que fica. Vocês vão misturar um pouco de folhas com esse humus. Ó, botar no fundo, mistura as folhas com humus e mistura um pouco também da tua casca de banana, as cascas que tu tiver. Misturou ali direitinho? Você vai tapar isso com mais folhas. Temos aqui um punhadão de folhas. Algo importante. Está começando a fazer a compostagem? Não começa com galhos porque eles vão demorar muito para se decompor. Pode tentar uns galinhos mais fininhos assim, mas é importante que tu deixe ele o menor possível. E mesmo assim eles não vão se degradar com facilidade. Vem aqui, vai encher as folhas secas. Vou botar mais um pouquinho. Ó, tapei com folhas, certo? A gente tapou com folhas, depois vai precisar ter uma tampa para esse pote de sorvete, né? Tampar ele e a cada 3 dias você vai abrir isso daqui e vai com, pode ser um galinho mesmo ou uma colher que tu tem, vai remexer aqui dentro. Mexe aqui. Por que a gente faz isso? Porque esses micro-organismos precisam de oxigênio. Vai lá, faz um pouquinho ali. Cada 3 dias, né? Faz isso. E se tiver um aspersor em casa, é melhor ainda. Pode abrir um pouquinho aqui e botar um pouco de água ali. Porque esses micro-organismos precisam de água, né? Lembrando. Então vai ali, deixou ele meio tapadinho assim. E maravilha. A estação de compostagem ela pode ser um pouco mais complexa, né? Quando tu quiser fazer por mais tempo. Isso daqui é uma composteira que é para crianças, que eu falo, né? É a mini estação de compostagem, então. Bom, isso daqui a gente tem uns furos aqui na tampa. E como eu não gosto de sofrer com infestações de moscas, eu coloco um tecido aqui em cima. Ó. Esse tecido é um tecido de bidim. Ó, esse tecido de bidim, ele deixa passar apenas ar. Ele não deixa passar nada de moscas, nem coisa do tipo. Aqui é o interior. Então esse processo aqui, ele antes era o meu resíduo orgânico aqui dentro. Dá pra ver aqui, ó, um humus. Ele tem ainda um pouco de serragem. E no fundo dele, a gente faz alguns furos para poder passar o excesso do líquido. Então é assim como funciona uma compostagem para a gente experimentar. Pode fazer dentro de um pote de sorvete mesmo. E depois que tu já tem o teu humus pronto, pode passar ele para um recipiente maior. Essa aqui a gente pode botar num balde. Então esse balde aqui ele tem uns 20 litros. Adiciona uma torneira aqui. Nessa torneira tu vai colocar então uma serragem com folhas secas até o nível da torneira. E aqui eu coloco uma caixa interna para poder fazer uma filtragem, né? Para não ir muito sólido aqui para a torneira daí, né? Ou então
pode colocar uma manta de bidim junto do caninho da torneira, que ele também funciona bem. E aqui tu vai começar o processo então de compostagem. Na nossa live que vamos fazer no domingo, ou no sábado, acho que é no domingo. Domingo, então a gente vai explicar como é que a gente faz essa fixação do bidim com uma entrada de ar aqui para vocês também. Então isso daí, não percam a nossa live então. Então pode depois passar para um ambiente maior, sem problema algum. Então aprendemos como cultivar os nossos micro-organismos. Então a gente precisa de carbono, nitrogênio, água e ar. Eu preciso também explicar como é que é o cálculo de carbono e nitrogênio. Então a cada volume que tu coloca do resíduo orgânico, que são as fontes de nitrogênio, a gente coloca 3 de carbono. Ou seja, colocou ali um punhadinho ali de teus resíduos orgânicos, cascas e tudo, né? Tu vai colocar 3 punhados de folhas secas. Se for serragem, pode ser umas 2, porque a serragem ela tem mais carbono do que a folha seca. Mas isso são para os micro-organismos. Temos um outro ser que ele é famosíssimo na compostagem, que é a minhoca. A minhoca, então, ela não vai comer os alimentos duros dos nossos resíduos. Então, ela não vai comer a casca de batata, não vai comer talos duros, não vai comer talo de brócolis, né? Ela vai esperar esse resíduo ficar um pouquinho mais mole para ela poder se alimentar. Sozinha ela não vai conseguir. Ela precisa da ajuda dos micro-organismos. Então por isso que a gente começou falando sobre eles, porque eles são um dos principais. Sem eles, as minhocas não sobrevivem. Então, os micro-organismos vão começar a criar umas camadinhas finas ali, que são umas papinhas. Naquilo dali as minhocas começam. Daí com isso, eles conseguem começar a degradar os nossos resíduos orgânicos. Mas a minhoca, quando ela consegue comer, por dia, ela come o equivalente a 80% do peso do seu corpo por dia. Então imagina se a gente tem umas 100 minhocas, 200 minhocas ali dentro. É bastante coisa. Então quando os micro-organismos ajudam as minhocas, esse processo ele é muito mais acelerado, né? Então, como é que a gente cuida agora das minhocas? As minhocas é semelhante. Elas não precisam de tanto carbono, né? Porque elas vão basicamente só se alimentar de coisas mais... umas papinhas, né? Que a gente chama bem uma coisa mais umificada daí, né? Então, elas gostam de umidade. Uma umidade em torno de 60%, 70%, 80%. A gente tem que cuidar só para não ficar alagado, né? E elas gostam de ambientes com bastante oxigênio. Então a gente tem que cuidar para não compactar a nossa composteira. Quando a gente compacta o miocárdio, né, que é a composteira com minhoca. Se a gente compacta esse miocárdio, não entra oxigênio, as minhocas não vão sobreviver ali dentro. As minhocas vermelhas da Califórnia, elas não têm tanta força que nem essas minhocas de jardim, né? As minhocas de jardim, elas usam o corpo, né, forte para poder criar canais de oxigenação dentro da terra. A minhoca californiana, ela faz isso, só que com menos força, né? Seria uma aula sobre minhocas, basicamente. Mas elas ficam na parte superficial da natureza, no solo, né? As minhocas da Califórnia. Então elas não vão lidar com ambientes compactados que nem as minhocas de jardim, que elas ficam em ambientes mais profundos, né? Então a gente não pode compactar demais esse nosso miocárdio, senão não vai oxigênio ali e tanto as minhocas quanto os micro-organismos vão acabar morrendo ali dentro. Só vai ficar os micro-organismos anaeróbios, aqueles que dão o cheiro todo, aquele, sabe? E não é só o cheiro, aquilo dali são gases nocivos ao nosso meio ambiente. Então a gente não deseja isso. E agora sobre
O que dá errado geralmente nas composteiras, né? Que eu vejo, né? Infestação de moscas, né? É a coisa que mais incomoda, né? Quando é uma compostagem doméstica, né? Domiciliar. Porque a composteira tá ali vivendo contigo, né? Tá ali na tua sala, na tua cozinha, tá na tua área de serviço. Se tem uma infestação de mosca, é um inferno. Então a gente tem que cuidar muito isso, né? Quando ocorre, geralmente é quando a gente está com o resíduo mais descoberto. Então se a gente colocar uma camada legal ali de folhas secas ou serragem, ajuda. Mas também o que ajuda muito é a gente ter esse ecossistema equilibrado, né? Então ali na tua miocárdio, na tua composteira, tem que ter ali uma série de fungos, uma série de bactérias, uma série de ácaros. Os ácaros que às vezes a gente fica pensando, nossa, é uma coisa que vai me morder tudo. Não, são ácaros da composteira que se interessam somente pelas matérias orgânicas. E tem um ácaro específico, que não sei se vocês conhecem, quem já tem uma composteira, né? É um bem pequenininho, assim, ele é um cinzentinho. Ele corre bastante assim e é bem rápido. Aquele dali, ele se alimenta de larvas. Então é interessante ter ele ali na tua composteira, porque ele é um verdadeiro guardião da tua composteira. Fora que tem fungos também, né, que eles acabam competindo com as moscas, os mosquitinhos, né? Então é legal a gente ter esse equilíbrio, essa diversidade de vidas na nossa composteira. A outra coisa que é comum também é as minhocas morrerem, né, ou fuga de minhocas, né? Então geralmente isso ocorre por compactação ou por quando a gente tem uma super alimentação da nossa composteira, né? Isso daí acaba aquecendo demais a tua composteira, o teu miocárdio, e quando aquece muito as minhocas não gostam, né? Elas são que nem a gente aguenta até ali uns 35 ou 39 graus. Quando chegam nos 40 a gente está quase morrendo, né? É a mesma coisa para as minhocas. Então a gente tem que cuidar da superalimentação, né? Então se tu tem uma geração muito grande de resíduos, né? Então é interessante a gente ter uma caixa, né, que é mais horizontal e que seja grande, para que esse processo não sobreaqueça, ou se aqueça, fique num espaço específico para as minhocas não poderem sair dali, né? Essa superalimentação muitas vezes é o que acaba atraindo também os vetores de moscas e mosquitinhos, né? Por quê? Porque quando tu tá com muitos resíduos, várias camadas de resíduos que ainda nem começaram a se decompor, os fungos e bactérias vão estar mais nas partes de baixo, né? As minhocas também. E com coisas mais acima, né? Então vai estar ali disponível para os outros seres estarem indo ali se alimentar, se aproveitar disso. Então quando a gente tem uma super alimentação acima do que a tua composteira é capaz de lidar, pode acabar enfrentando esses problemas. Uma coisa que ajuda muito é a gente colocar um pano impermeável, né? Impermeável, aliás. Né? Como o Bidin, né? Que a gente tinha mostrado ali antes, ou um outro pano, né? Eu aconselho muito o Bidin porque ele é realmente bem fininho, né? Os furinhos dele é bem menor que 1 milímetro. Então quando ele realmente só vai passar vapor d'água, oxigênio, né? E não vai entrar mais nada. Então acho que é isso, pessoal. A gente tem essa introdução à compostagem, espero que tenham gostado. Na nossa página da Minhoca Urbana a gente tem bastante conteúdo, a gente tem bastante vivência sobre o que é o dia a dia da compostagem, e a gente vai ter mais lives, mais oficinas por aí na Semana Lixo Zero, e espero ter ajudado bem vocês. Então, aqui um grande abraço para vocês.